Dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Mateus, capítulo 26, versículo 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e anciãos. Mateus, capítulo 27, verso 2. Amarrando, levando, o entregaram ao governador Pilatos. Louvado seja Deus. Estamos estudando como interpretar as Escrituras. O tema desta semana, a Bíblia como história. Hoje, quarta-feira, o Jesus histórico. Bem querido, bem querida, você já sabe. Sabe que pode encontrar o nosso guia de estudo na Casa Publicadora Brasileira. Sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe esse material com outros e inscreva-se no canal. Obrigado você, hein, que já se inscreveu no canal. Inscreva-se no canal. Ore por nós, porque precisamos muito da sua oração. Bem querido, bem querida, o tema de hoje é demais assombroso, mas é verdadeiro. Paira sobre aqueles que lidam com a ciência histórica se Jesus teria sido um personagem histórico ou não. Aí então, essa discussão poderia levar a desbaratar todo o cristianismo, poderia levar o cristianismo todo a ficar sem efeito algum. Bem querido, bem querida, nos textos que escolhemos para hoje, vimos dois personagens importantes. Caifás, que era o sumo sacerdote, e vimos também Pilatos, que era um governador romano, representante lá na Palestina. Então nós tínhamos uma representação romana e tínhamos uma representação dos sacerdotes dos judeus. O que a história tem a dizer sobre esses personagens? Bem querido, bem querida, a história comprova a existência de Pilatos e a existência de Caifás. E sobre Jesus? O que a história diz? Bem queridos, o historiador mais antigo que tenha escrito fora da Bíblia sobre Jesus é Flávio Joséfo, que escreveu no século I. Como ele era judeu, então ele escreveu sobre Jesus, dando alguns depoimentos, e isso ficou justamente publicado desde os primeiros séculos. Mas além de Flávio Joséfo, nós temos também testemunho de Tácito, historiador romano, que já no século II falou sobre Jesus, e também de Plínio, um governador, que entre o ano 112 e 113 também falou sobre Jesus. Mas o que seria necessário para determinar um personagem histórico? Primeiro precisamos entender que um documento histórico é todo e qualquer vestígio que se tem sobre aquilo que está sendo investigado do passado. Então, se você tem uma pedra, isso pode ser um documento histórico. Se você tem algo escrito, um fragmento, uma roupa, uma espada, qualquer coisa desse tipo pode ser um documento histórico. E um detalhe importante, o documento histórico ele não precisa ser necessariamente escrito com o propósito que um historiador escreveu. Portanto, os apóstolos que escreveram sobre Jesus, eles tinham o objetivo de converter as pessoas ao cristianismo. Entretanto, mesmo sem querer, eles produziram um documento histórico, porque os evangelhos são um documento histórico. Agora, o que se quer é comprovar em outros lugares se realmente esse personagem existiu ou se foi criado. Mas devemos ter cuidado, queridos. Devemos ter cuidado, querido. Existem tantos personagens que são aceitos na história, mas que não têm comprovação tão grande. Mas o cristianismo é exigido isso do cristianismo. Mas graças a Deus que nós temos esses testemunhos de homens próximos que viveram e que falam que Jesus existiu. É óbvio, queridos, que comprovar a existência de Jesus e a existência dos discípulos de Jesus, que eram em sua maioria pessoas pobres, é muito complexo. Por quê? Porque a história realmente vive de vestígios, ela vive de evidências, ela vive de achados arqueológicos, e é muito difícil encontrar em grande quantidade achados arqueológicos de uma pessoa pobre. Por exemplo,
a sepultura de uma pessoa pobre. Se você comparar ainda hoje, as sepulturas de pessoas pobres são bem diferentes das sepulturas de pessoas ricas. As casas de pessoas pobres, elas são realmente desgastadas com o tempo, enquanto que os palácios dos ricos permanecem. Então essa é a dificuldade que historiadores e arqueólogos encontram quando se fala de um grupo mais pobre. E o grupo que seguia Jesus realmente era um grupo mais pobre. Com exceção de Paulo e alguns outros, era um grupo mais pobre. Mas a história dá evidência suficiente da existência do personagem histórico Jesus. Independente que você creia ou não que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador do mundo, esse personagem histórico é comprovado. Ele existiu. E você precisa aceitá-lo como Messias e Salvador do mundo. Bem querido, bem querida, se você entendeu a mensagem de hoje, por favor, ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, que nós possamos crer pela fé que o Senhor Jesus é o enviado do céu para nos salvar. E que, além disso, possamos também ter o testemunho da história para comprovar para os que não creem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe.